Olá, hoje nós estamos estreando aqui no podcast, nosso primeiro episódio. Eu estou recebendo aqui o Haroldo Sampaio. Haroldo é engenheiro agrônomo, especializado em gramados esportivos e em jardins, em jardinagem em geral. Hoje nós vamos falar sobre dois temas bastante interessantes. O primeiro é endoterapia e o segundo tema vai ser sobre micro-organismos usados na jardinagem, em plantas ornamentais. Tudo bem, Haroldo? Seja bem-vindo. Tudo bem, Ana Paula? Obrigado aí. E é um prazer ser o primeiro podcast. Pois é. Espero que tenha sucesso e tenha vários outros com várias pessoas aí. Muito obrigada. Estou muito feliz de você ter aceitado meu convite. Para mim é um prazer estar aqui. Estou aqui para aprender com você. Nós estamos aqui também sempre aprendendo, ensinando alguma coisa, mas na vida a gente não para de aprender. Pois é. Esse é o dom de quem dá aula, quem gosta de dar aula, é nunca parar de aprender para você sempre estar atualizado e passar novidades para os alunos ou para as pessoas que estão ali escutando sobre algum tema, que meu tema é sempre essa área de jardinagem, é a parte que eu gosto muito. Haroldo, primeiro eu queria que você começasse se apresentando, a sua, né, o que você é, a sua formação. Eu sou Haroldo Sampaio, né, engenheiro agrônomo, especializado em gramados esportivos, então a gente trabalha bastante com gramados residenciais e esportivos, e hoje trabalhando nessa parte de jardinagem de modo geral. E dando vários cursos também. Estava dando cursos antes em instituições, hoje nós estamos dando cursos livres, ali que a pessoa especializa numa parte só de controle, identificação, controle de pragas, identificação e controle de doenças, fala somente. O tema endoterapia é bastante interessante, bastante novo e num conceito muito novo, tanto para as árvores urbanas quanto palmeiras, que hoje está bem em moda, né? Palmeira fênix canariense, oliveiras, a gente vê oliveiras centenárias sendo plantadas em jardins, claro que tem um custo maior essas plantas, e essas plantas têm que ser mantidas, crescendo, formando, desenvolvendo. Claro. E a endoterapia é uma ferramenta que auxilia diretamente no investimento desse da pessoa. Então, vamos explicar para o pessoal o que seria a endoterapia. A endoterapia, eu vou explicar de uma forma bem leiga e lúdica, que eu acho que vai ser mais fácil. É como se fosse uma injeção na veia. Quando você toma um remédio, ele tem que ser absorvido pelo organismo até chegar no local onde ele vai agir. Isso demora tempo, você tem muita perda aí daquele princípio ativo até ele atuar realmente onde está. E os veículos para este produto chegar lá também é importante no remédio. A endoterapia é mais ou menos isso para a planta. Então, para palmeiras, tem mais anos que estão sendo feitas, né, que está sendo feita a endoterapia no mundo e no Brasil também. No Brasil, para cultura mesmo, como o coco da Bahia. Então, está sendo feito já há mais de 6 anos, já está sendo feito aqui. A nível de agricultura. De agricultura. Mesmo. E está sendo feito também para o dendê, também já nesse período também. E mostrou-se economicamente viável e principalmente os resultados dali. Então, por exemplo, fungos como a lixa do coqueiro, né, que dá em palmeiras ornamentais, dá em coco da Bahia, quando você trata, você fica 6 meses sem ter um problema de fungo. Fica 6 meses sem ter um inseto. Uma broca que chama, por exemplo, é um besouro que chama rinchóforos, que deposita uma broca de 7 centímetros de comprimento, e ela vai comendo palmito da fênix canariense ali, do butiá, de outras palmeiras, garrafa e etc. Então ela vai comendo ali o palmito e mata. Até ela mata tanto pelo furo, quanto o desenvolvimento de um ácaro, que dá nesses furos ali, que chama ácaro do anel vermelho, que é o mal do anel vermelho. Então nesses furos vai impedindo os vasos de passar seiva, tanto para a seiva bruta, né, que é dos vasos floemas que estão ali passando no palmito e na estipe da palmeira, para as folhas, quanto a seiva bruta, do xilema, da folha para a raiz, quanto no floema também, ele impede essa passagem da seiva elaborada, da fotossíntese, para ir para as raízes. Aí, com isso, a palmeira vai começando a diminuir as folhas, secando até a morte. Palmeiras, às vezes, que a pessoa investiu
30, 40, 50 mil, uma palmeira fênix canariense aí de 10, 12 metros, ela perdeu aí com pouco tempo ela ali no jardim. E normalmente uma palmeira, né, uma canariense é uma palmeira cara, né? Quer dizer, às vezes você compra uma palmeira adulta, né? Tem um custo adicional aí de... Fora o transtorno, né? Exatamente. O transtorno que eu falo assim, seu jardim está pronto, já acabou a obra. Você ir lá no meio da obra com fiação, com tubulação, exatamente, parte elétrica, você tem que pôr um guindaste lá, retirar aquela palmeira que morreu e trazer outra palmeira, o custo aí é bem maior do que se você estivesse começando do zero. Não, tanto o custo financeiro quanto o custo emocional, né? Exatamente. Porque a gente está ali querendo curtir aquilo que a gente fez com tanto carinho, né? E que investiu. Quer dizer, tem uma decepção, digamos assim, né? Exato. Você, por exemplo, que trabalha sempre com paisagismo, aí faz bons projetos aí, Belo Horizonte, região, em São Paulo mesmo, vários projetos ali, a gente vê que assim, a minha parte de criação zero à esquerda, então eu não faço projeto de paisagismo. Mas depois que aquilo está pronto, ou na hora de executar, a gente entra com a equipe para executar hoje aquele projeto. Eu falo assim, como uma vantagem que a gente tem, que a gente faz uma análise do solo, faz uma adubação correta, faz uma correção para receber aquelas plantas, o que a maioria, eu te falo que no mercado brasileiro, tanto São Paulo, Rio, etc., eu falo que 90% dos profissionais que trabalham não tem a noção de como é que corrigir, como é que põe um calcário, por quê, como tem que ser feito, não é só colocar, tem que saber como colocar. Então, as pessoas não têm essa noção, mas cada vez a gente vai, à medida que a gente vai dando curso, a gente vê que tem mais pessoas que principalmente estão entrando no mercado, que eles têm esse interesse e já entra com um pé um pouco diferenciado em quem já faz, às vezes, 20, 30, 40 anos trabalhando e acha que não precisa. E o cliente está entendendo que isso não é custo, né? Isso é investimento. Né? Você planta um jardim e ele dura ali 40 anos. É lógico que tem que ter, né? Tem que ser reciclado, muitas, mas as peças grandes, as palmeiras, as árvores, elas duram muitos anos. Não, e os corretivos de solo são baratíssimos. Um saco de calcário de 50 quilos, aqui na nossa região está R$25 em média, né? Então, quer dizer, você fala assim, peraí, a pessoa não vai gastar num jardim de 1.000 metros quadrados R$100? Né? Peraí, para fazer uma base, colocar aquilo da forma correta, neutralizar alumínio para as raízes, seja da grama, da forração, do lírio, das árvores, das frutíferas, que eles estão fazendo um pomar doméstico, que você sempre procura fazer isso ali nos jardins. Você vê que o pessoal que cria hoje, principalmente se a pessoa tem uma grande área, né? Você bota um pomar doméstico, bota um jardim, bota a área, todas as áreas ali. Então, a raiz pegando aquilo e indo para frente, porque o que a gente vê na maioria dos casos. Planta, estava bem cuidada no viveiro, no produtor, saiu dali, chegou maravilhosa, aí a planta, em vez de melhorando, vai definhando. Aí vai ficando no pé do paisagista. Pô, mas minha planta está ruim, o paisagista fica naquela meio sem jeito e tem que voltar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, resolvendo um problema que provavelmente ela assumiu, mas não era dele. Né? Devia ter assim, deixa eu pôr uma pessoa que entenda daqui, deixa ele resolver aquela parte. A minha parte de criação e pôr as plantas que eu queria, você já fez aquilo. Né? Mas o que eu acho assim, a importância de preparar aqueles, né, os profissionais que implantam o jardim nessa linha, né? Prepará-los para tratar o solo, né? Exatamente. Né? Que o solo é ali a base de tudo, né? Eu vejo assim, o futuro do paisagismo assim, muito claro na minha mente. Assim. Eu vejo assim, eu tenho um exemplo, assim, fazendo uma analogia, como engenharia civil. Há 40 anos atrás, não tinha arquitetura. Era o engenheiro arquiteto. Ele criava, ele construía, ele fazia tudo. Aí depois viu que tinha que separar. E isso vai acontecer, assim, naturalmente, claro que ninguém vai obrigar que isso aconteça, mas o cliente cada vez vai procurando uma pessoa mais especializada para executar, outra especializada para criar. Aquele para criar vai estar acompanhando aquela execução, igual o arquiteto acompanha a obra, dos problemas que acontecem no jardim. Opa, tem
um tubo que não tinha aqui, eu tenho que arredar para que lado que eu vou arredar essa árvore? Vai ser para a esquerda, para a direita? Ah, não, tira da frente da janela, que é o papel do paisagista, e adequar aquele projeto na situação real, ali com os problemas que acontecem na obra normalmente. Então eu vejo assim, num futuro breve, acredito que de 5 a 10 anos, cada vez vai segmentando os profissionais. Aquele que produzia, aquele que fazia paisagismo, vendia a planta, fazia paisagismo, executava, dava manutenção, que fazia tudo, ele vai sair do mercado e não vai saber por quê. Entendeu? E ele não está vendo essa evolução do mercado. Ele vai, quer dizer, é uma evolução que cada ano você vê um pouco mais pessoas, que as pessoas têm mais informação, porque antes, hoje você tem informação na palma da mão, né? Com o telefone do mundo inteiro. Com certeza. E antes você não tinha essa informação. Então, esse processo vai ser bem mais rápido do que aconteceu da engenharia para a arquitetura, mais ou menos assim, vai ser bem mais rápido. Com certeza. O prático, né? Porque hoje a gente tem muito aquela pessoa que é o prático, né? É o prático, que faz que faz de tudo um pouco, mas também conhece superficialmente, né? Nem todos conhecem tão profundamente. Eu acho que a tendência é aprofundar esse conhecimento, né? Se especializar, e eu acho que é ótimo, né? O cliente quer isso, alguém que resolva o problema dele. Exato. E que realmente... Que aquele resultado siga por anos e anos, né? É claro que tem que ter manutenção, tem que ter cuidados, mas isso vão ter profissionais especializados em cada etapa, né, do processo. Tem até um caso aqui, eu gosto até de contar aqui, que aconteceu foi essa semana aqui. Até a cliente me ligou ontem aqui. Então, um mês atrás, Haroldo, vem aqui em casa... que a gente vai lá, eu vou lá 2 vezes por ano normalmente, né, para avaliar gramado, qual adubo que vai pôr, por quê, combater praga, o que pode melhorar, o que não pode. Ela tem um jardineiro que cuida da casa dela, e a gente faz um relatório com todos os procedimentos que vão ser feitos ali. E ela está construindo uma casa está sendo construída no vizinho, no qual uma parte da vista dela vai sumir. Então ela falou, eu queria pôr um muro aqui, ou uma grade com um jardim vertical. Eu não entendo paisagismo. Eu falei assim, não é uma boa opção, não. Não faz isso, não. Eu acho que vai sair caro, vai ser um cuidado em área externa, dar de frente para o quarto dela, ela vai ter uma visão assim, próximo da sala. Eu falei, o próprio vizinho vai pôr uma cortina, que você também vai estar vendo ele. Claro. Né? Então, mas ela queria pôr alguma coisa. E ela já tinha palmeira. Eu falei, quem sabe você não põe essas palmeiras aqui, põe mais. E aí ela conversou com um profissional. Eu falei assim, não é minha área, mas se você tiver uma ideia, eu te falo se vai dar certo ou não. Sim. Né? Aí o profissional falou assim, nossa, eu já fiz isso. Põe bambu. Seu bambu tem que atingir entre 9 e 12 metros. Aí ela foi, pesquisou, achou 3 espécies de bambu que chegam nessa altura, entre 9 e 12, e 2 até que crescem muito mais. E ela vai plantar bambu, vai ser um custo muito menor. Tudo mais barato. Inclusive o paisagista ainda falou que vai doar de uma cliente dele, vai arrancar algumas mudas para entregar para ela. Ainda bem que as pessoas estão despertando, né, para a importância, né, dessa assessoria, dessa consultoria, e dessa, né, do apoio desse profissional, né? Que eu acho que tem que ter cada profissional na sua área, e na minha área tem tanta forma, vamos dizer assim, dinheiro para mim sempre foi consequência do meu trabalho, nunca causa, mas tantas formas de você trabalhar, aprender coisas novas, fazer coisas novas. E na minha área, cada vez você vê mais, nossa, eu sei tão pouco. Você estuda assim, nossa, tem muito ainda para aprender. Sempre. Ainda tem mais. Então, para que eu vou começar uma outra área para aprender aquilo, para começar, porque muitas vezes a pessoa acha que a grama do vizinho é melhor. Mais verde, né? Mas não sabe, né? Mas aquela pessoa está ganhando dinheiro com aquilo. O problema é estar satisfeito em trabalhar. Eu, por exemplo, adoro fazer o que faço. Então, às vezes, tem fim de semana que eu estou lá, no maior prazer, tem um cliente que fala assim, dá para você vir domingo? Sem problema. Claro. Vou lá domingo, às vezes é o dia que ele está lá no sítio, na casa dele de campo, está aqui, ou no sábado, sem problema nenhum. Vou sábado e às vezes vou folgar numa quarta, numa quinta, ou num dia que eu achar que a gente também tem que ter a hora nossa de lazer.
mas trabalhar com jardim não é uma coisa cansativa para você, para mim, para a gente que gosta, entendeu? Então, para mim é uma coisa tranquila. Ô, Haroldo, deixa eu te fazer uma pergunta. A endoterapia, voltando aqui... nós fugimos. Não é? Ela é o seguinte, ela tem sido usada muito na agricultura, né? Como você falou. Mas como é que essa adaptação, essa transição também, né, para jardins menores, né, de plantas ornamentais? Hoje a endoterapia a gente faz em árvores e palmeiras. Palmeiras, vamos dizer assim, é muito fácil. Por quê? Porque o equipamento é mais fácil. É uma furadeira, um catéter e o produto que você vai aplicar ali. Então é uma coisa muito fácil, prática, e lógico, você tem que ter pesquisa para saber o que você vai pôr ali. Você pode matar, é tipo as doses, né? É tipo um remédio. Dependendo da dose, pode te envenenar ou curar, né? Então é mais ou menos a mesma forma. E com uma responsabilidade muito maior, né? Por isso que tem que ter pesquisas científicas, tudo, que você tem que estar sempre atualizado para ver o que está dando certo. Então, a palmeira tem uma vantagem que ela não tem tronco, ela tem estipe. Então, ela tem vasos em toda a área da estipe dela, diferente da árvore, que logo abaixo da casca vem os primeiros vasos, que são os floemas, né, que trazem a seiva das folhas para a raiz, e o xilema. Então, esses dois vasos estão logo abaixo da casca. Para dentro vai ter no cerne da árvore, que muitas pessoas costumam chamar de tecido morto. Eu não considero ele como tecido morto, porque a própria árvore, quando você corta, ali naquela parte do cerne, que você faz uma poda, quando eu falo antes, quando eu dava curso, dou curso desde 1990, né, são 34 anos dando palestras, cursos e treinamentos de pessoas, né, jardineiros, principalmente profissionais da área. Então, antes a gente recomendava em toda poda de árvore, frutífera, etc., passar calda bordaleza, cal, às vezes tinta, canela e outros que a gente chamava de produtos que iam auxiliar para não entrar doença, tudo que era o que a ciência mostrava. Hoje já não põe nada. A própria árvore tem 5 metros de cicatrização. Então ela vai cicatrizar sozinha e tudo que você colocar, mesmo sendo um fungicida, por melhor que seja, uma canela, o que for, você vai estar atrapalhando o processo dessa parte do cerne que a gente estava falando, que muita gente chama de tecido morto. Ela compartimentaliza e ela transforma, manda sílica ali para evitar a entrada de micro-organismos naquela parte que teoricamente parece morta. Então, para a palmeira, é bem mais simples. Por quê? Porque os vasos estão ao longo de tudo. Então, com um furo, você atinge toda a copa. Agora, para a árvore, vai depender do diâmetro da árvore. Cada ponta eu tenho que pôr uma seringa, e essa seringa, eu importei essas seringas, foram 15 seringas, veio da Nova Zelândia, no qual ela tem uma pressão e eu aplico o produto que eu quero ali naquela árvore, seja um fungicida, seja um inseticida, seja um acaricida, seja um adubo nutriente ali, e aquele nutriente vai para a copa e ela é compartimentalizada. Então, em árvore, é um processo um pouco mais demorado, é um pouco mais caro, mas que a pessoa que tem uma árvore ali, que tem uma oliveira, uma árvore que tem um valor sentimental, que está morrendo, tem um flamboyant que foi o meu pai, o meu avô que plantou. Aquele flamboyant está começando a chegar numa idade, está começando a ter problemas. Você tem como rejuvenescer, vamos dizer assim, aquela planta para ela recuperar através da endoterapia. Agora, a endoterapia, ela é mais preventiva ou ela é curativa, digamos assim? Ela é preventiva e curativa. Ela não, dali para frente, ela está prevenindo. Para trás, ela não consegue. Mas, por exemplo, o caso de fungo. Tem um fungo na folha. Aquele fungo na folha, mesmo os produtos que eu utilizo, seja sistêmico ou pulverizado de contato na folha, aquela folha que está atacada, ela não recupera. Mas as folhas novas vão vir sem um problema. A mesma coisa na endoterapia, só que eu vou usar menor dosagem, com a vantagem que pesquisas mostram, por exemplo, em coco da Bahia, aqui no Brasil mesmo, né, lá na Unicamp, que produtos agrotóxicos colocados ali no coco da Bahia, analisados 30, 60, 90, 120 dias depois,
zero de toxicidade, tanto na água do coco quanto na polpa do coco. Aí uma pessoa que eu perguntei por quê? Ele me deu um exemplo que eu não sei se procede, que eu não entendo nada de animal. Igual a vaca, quando está dando leite para o bezerro, no leite não vai o antibiótico para o bezerro. Eu falei assim, eu nem sei disso. Se procede, mas eu sei que o fato é que no coco e nos frutos do dendê também não vai aquele agrotóxico. E se eu pulverizasse na planta, provavelmente iria para lá. Então, que aí tem um período de carência, tudo. E aquilo é 100. E eu faço só 2 vezes por ano. Aquela planta fica protegida de lagarta, a palmeira, agora está entrando no período chuvoso. Então seria uma terapia constante, digamos assim. E a gente faz em a cada palmeiras, 6 meses você faz? 6 meses, exatamente. Então vai lá, trata aquelas palmeiras, daqui a 6 meses eu vou lá, trato novamente, e aquele produto vai proteger para não dar aquela broca na Fênix canariense. É como se fosse uma vacina, mas com data de validade marcada, de 6 em 6 meses você tem que aplicar novamente aquele produto para que a planta fique protegida ou daquele inseto, daquele ácaro ou daquele fungo. Tem alguma época específica, uma melhor época ou não? Tem períodos, por exemplo, quando obrigatoriamente tem que ter umidade no solo, porque a planta tem que estar translocando nutrientes. E aquele produto desce para o sistema radicular e sobe para as folhas. Então vai entrar tanto no xilema descendo para a raiz, quanto no floema subindo para as folhas. Então é bom num dia que não esteja muito nublado, que esteja sol e que tenha umidade no solo, que a planta está em pleno metabolismo, então ela está absorvendo água e está evapotranspirando através das folhas, né, soltando gotas, partículas de água. Então ela está em plena circulação, em plena atividade. Se eu fizer num dia, por exemplo, nublado, não quer dizer que eu vou perder o produto, só que ele vai demorar mais tempo para ser absorvido pela planta. Por exemplo, se for um dia chuvoso, eu faço a endoterapia, ela não vai estar evapotranspirando. Então vai ter pouco movimento naquele dia, ali não vai ter fotossíntese para descer carboidratos, açúcares, resultados da fotossíntese ali, e nem ela vai estar precisando de absorver água, porque não está tendo perda de água pelas folhas. Então a gente recomenda, principalmente quando é árvores, fazer em dias mais ensolarados e que a pessoa molhou bem aquele solo para ter absorção de água e translocação. Porque aquele é a seringa, você vê ela movimentando e o produto movimentando. No outro você põe, na palmeira eu coloco o produto lá no catéter, deixo lá 40 ml de produto, 50 ml de produto, no furo que eu fiz com a broca. E ali eu não mexo mais. No outro eu tenho que esperar as seringas ser absorvidas. Então, em dias de sol, às vezes vai demorar 4, 5, 6 horas para ser absorvido. Então, tem muito cliente que eu vou lá, aplico a seringa num dia, no outro dia eu vou lá, tiro a seringa, se tem uma rosca, confiro e vejo se todas foram absorvidas em um dia. Absorveu com certeza. Mas se for dia chuvoso, provavelmente vai demorar mais do que 24 horas para ser absorvido. Qual que é o composto dessa endoterapia, né? O que você coloca na planta para... É até uma pergunta bem interessante, Ana Paula, que é assim, nós estamos aprendendo, então todo dia tem pesquisas. Por exemplo, vamos dizer assim, tem produtos que são usados que é o mesmo princípio ativo. Então, por exemplo, tem um acaricida que a gente utiliza ele. Para ácaros, né? Para ácaro. Combate ácaros. Combater, por exemplo, o ácaro desse mal do anel vermelho que dá em coco da Bahia, tudo. Então, o que esse produto faz? Você pega um fabricante que tem lá 38% do princípio ativo daquele acaricida, que é o que faz o problema. E um outro fabricante que tem os mesmos 30 e poucos % daquele princípio ativo. Por pesquisa, o que tem 38% de um fabricante consegue translocar na palmeira e o outro que tem 38% não consegue translocar na palmeira. Aí eu fiz essa pergunta para o pessoal que fez a pesquisa. O que você acha? Eles acham que são exatamente os produtos que estão misturados, quer dizer, qual que é o outro material inerte que está ali que misturou esses 38%. Na endoterapia isso é extremamente importante e que o fabricante para o Ministério da Agricultura não precisa falar.
Cada fabricante tem sua mistura, seu segredo para aquilo ficar homogêneo, para a pessoa agitar, facilitar a mistura, facilitar a diluição, e muitas vezes facilita. Agora, tem algumas coisas que facilitam, por exemplo, se o produto for mais oleoso, isso aí é mostrado por pesquisa que ele demora mais a subir nos vasos do que aquele que é mais mais água, que tem mais água aquoso. Ali, mais aquoso ali. Então ele sobe com maior rapidez. Em dias também sobe. O princípio ativo, ele vai atuar no problema, no caso eu estou dando um exemplo de ácaro, mas ele também tem uma vantagem, vamos dizer assim, ou uma desvantagem, que se não tiver um veículo, por melhor que seja o princípio ativo, ele não chega aonde o ácaro está. Então, conclusão, tem muita pesquisa para ser feita que não basta só o princípio ativo. Que a pessoa às vezes fala assim, Haroldo, mas o que você está usando? Você tem que saber o que está certo. Não é o produto que mata o ácaro, que qualquer um vai subir. É se aquele mistura que está ali com aquele princípio ativo consegue subir na árvore ou subir na palmeira e descer até essa raiz, atingir ali. Então, quer dizer, tem uma coisa que não é, vamos dizer, cobrado não tem nada na bula, o que tem ali, quais são os veículos, se é água destilada, água com óleo, água com coadjuvante, a gente não sabe ali aquela mistura, mas tem extrema importância para que aquilo movimente na árvore ali. E aquilo chega, você vê estudos que tem, o exterior está sendo usado muito em árvore, na Espanha, Alemanha e vários outros Estados Unidos, vários outros países, que eles tratam a arborização urbana, que antes não tratava, com endoterapia e árvores que estão ali com 20, 30 metros de altura e chega até a copa. Então facilita para você tratar um besouro que está atacando a copa da árvore, uma cochonilha. Quer dizer, aquele besouro que a gente teve uma infestação, né? Temos aqui ainda, né, em Belo Horizonte? Isso. O besouro... Metálico. O metálico. Estava atacando muito mulungu, cortou, Pois é. Mulungu adoidado. Mulungu é a paquira aquática. Olha. Que é uma árvore que é nativa aqui da região norte, ali da região do Amazonas ali, e foi usada em arborização urbana. Ela é até bem agressiva, tudo, mas ela cresce muito rápido. É uma árvore bonita, até se você for avaliar. Mas, quer dizer, várias árvores suprimidas, várias árvores. Delas. Então, quer dizer, com a endoterapia funcionaria nesse caso? Eu não vi pesquisas, mas eu tenho certeza que se tiver pesquisa, vai ter soluções baratas, fáceis e não eliminar a planta. E esse eliminar a planta eu acho uma alternativa. Claro, se a planta tem risco de queda, tem que ser eliminada. Mas eu não acho a melhor solução, porque na hora que eu cortar todos as paquiras aquáticas, você acha que o besouro vai falar assim, agora eu vou morrer porque não tem aquela. Ele vai para outra espécie. Então, certeza. Em vez de ter a paquira, vai para outra. Então é melhor deixar cuidar das paquiras aquáticas, né, dos mulungus, né, das mungubas, desculpa, eu falei mulungu, é munguba, tá? Que é paquira aquática, o nome científico está certo. Das mungubas. Então é melhor você tratar e matar os besouros ou as larvas dele, que eu acredito que vai atuar nas larvas ali daqueles besouros que vão estar entrando ali dentro da paquira e fazendo canais ali e inviabilizando aquela árvore para ficar em área urbana, porque se cortar todas, ela só vai mudar. Essa não tem a preferência, eu vou para a segunda opção. E você falou, né, de Espanha, que eles fazem um trabalho com endoterapia, né, nessa arborização urbana, super importante, super interessante, porque aqui, quer dizer, o que tem que se fazer? Um levantamento com um diagnóstico de como está, né, como é que está a nossa flora aqui urbana. Esse diagnóstico que é muito importante, né? Porque assim, nós temos árvores envelhecidas, a gente volta e meia uma árvore cai. E, né, inclusive... A prefeitura faz isso, aqui em Belo Horizonte fez esse diagnóstico, eu lembro que fez há uns 8, 10 anos atrás, um diagnóstico muito bem feito de quais são, onde estão, que tamanho, estado fitossanitário de cada uma. Então eles têm um retrato, eu não sei se isso está atualizado ou não hoje, mas tem um retrato. E plantar também a árvore certa, mas cuidar daquelas é o que a prefeitura não faz. A prefeitura, você vê assim, ela cuida assim, está com risco de queda, vou cortar. Mas ela não cuida assim, tratando para melhorar a sobrevida daquela árvore. Aquela árvore,
às vezes numa mata viveria 150, 200 anos. Nessas condições aqui, talvez ela vai viver 50, 60, mas tratada, isso talvez passaria para 150, 100 anos, aumentaria em benefício bastante. Da própria população, né? Quer dizer, sem risco, porque... E hoje tem a ferramenta, né? Que é a endoterapia. Isso é uma ferramenta, assim, fabulosa, porque antes talvez eu tinha que subir lá em cima na copa, tentar tratar pontualmente, com equipamento. Quer dizer, o custo... Caro. Hoje você, no chão, você vai fazer ali, aplicou, esperou, pronto, saiu, vai para outra, vai para outra. Deixa eu te fazer uma pergunta. Custo. Esse custo, pois é, ele é viável tanto para a pessoa que está ali na sua casa, né? E tem uma árvore, tem as palmeiras e tudo? E também para as prefeituras? Eu faço, hoje a gente está fazendo esse custo. Então, hoje eu faço tratamento, palmeiras, árvores. Eu cobro em torno de 750 por palmeiras, colocando o catéter, tudo ali. Por unidade? Por unidade. Então, quando é mais unidade, a gente vai reduzindo o preço, então tem uma tabela. Por que está essa tabela? Porque tem poucos profissionais hoje que fazem isso no Brasil. Então, hoje eu acredito que deve ter aí, se tiver 20 profissionais no Brasil, é muito. Então, eu estou aprendendo, já faço isso desde dezembro do ano passado. Eu estou fazendo na prática, então já estou aí com, acredito que em torno de 150 entre árvores e palmeiras. E essas seringas são importadas? São importadas. Todas não tem produção aqui no Brasil? Não tem, porque a seringa não basta uma seringa, ela tem que ter uma pressão. Entendi. Essa que eu tenho dá de 3 MCA a 5 MCA, que é a maioria das árvores, por isso que eu preferi importar essa da Nova Zelândia. Foi até através de um cliente meu. Eu estava na casa dele, ele adora a árvore, aí eu estava na casa dele, Haroldo, trata assim, tem endoterapia, só que eu estou com dificuldade de fazer a importação. Não, deixa que eu resolvo aqui, trabalho com isso aqui. Pegou o telefone e tudo, já estou comprando aqui. Olha. Então está aqui, comprou, depois eu fui lá, fiz o tratamento das árvores dele, tem um abacateiro, tem um caqui, produz enormemente, dá para vizinho, para parente, para todo mundo, um pé de caqui. Pois é, então você já está tendo os resultados, né? Nesses 6 meses, né? Nesses 8 meses que você está trabalhando, você já está conseguindo ver. Isso, foi até o doutor Roberto que fez essa importação, aí depois chegou assim, Haroldo, agora vamos fazer um encontro aqui de sua conta, minha conta, que está aqui, o valor está aqui da nota, tudo. Sim. Eu peguei as seringas ali. Pois é, mas assim, os resultados você já tem, você já consegue ver os bons resultados dessa... Ver e são rápidos os resultados, porque diferente de eu aplicar alguma coisa no solo, há muita perda, problema de contaminação de meio ambiente, contaminação de aquífero, assim... E fora a dosagem tem que ser muito maior, criança que tem lá, animais que estão na casa, você aplicando produto tóxico, fruto que você não vai poder comer daquele abacate. Por exemplo, no avocado, que é o abacate, né? Tem pesquisa adoidado, desde a região ali do México, tudo, com endoterapia e abacate, assim, de aumentar a produção comercial de abacate, que ele é um grande exportador de abacate lá, né? De aumentar assim, de 40% a 50% a mais fazendo endoterapia. Então, os produtores fazem isso. Assim. Então, hoje você vê que é uma coisa que é viável. Às vezes a pessoa fala assim, pô, Haroldo, mas você está cobrando 750, parece caro. É porque a gente está cobrando para ver, para aprender, não é só chegar e fazer. Então, tem que ver o problema, detectar quais vão ser os produtos certos, pesquisar, analisar o tamanho daquela árvore para mim não fazer uma dosagem e a pessoa depois chega assim, pô, Haroldo veio aqui, passou um mês, minha árvore está secando e morreu. Quer dizer, se eu tiver essa irresponsabilidade. Então, por isso que esse trabalho de pesquisa, hoje, talvez daqui a 3 anos, 4 anos, vai ser mais barato. À medida que for ser facilitando e tiver mais pesquisa. Mas como é uma novidade, a gente está ali e eu tenho que ter muita consciência do que eu estou fazendo, mas para uma palmeira fênix canariense fazer isso 2 vezes por ano... Vale muito a pena. Do que a pessoa perder sem chance. Com certeza. Uma árvore ali que a pessoa tem um carinho para ela, pô, vou pagar 1.500 em 2 anos, dá 100 e poucos reais por mês. Não, e gastou um bom dinheiro, né? Numa fênix, né? Exatamente. Então, são coisas assim que falam assim, valeu a pena. Então, isso aqui valeu a pena. Então, isso aí é um fato.
claro que essas coisas a gente não... Se tem outros profissionais que cobram um valor diferente, cada um tem o seu valor. Esse é o que eu fiz, me atende, não foi pensando em nada. Eu levo o produto, eu levo os equipamentos, eu levo a seringa. Você importa a seringa, né? Acompanha aquilo ali, então é tranquilo. Agora, no Brasil, você falou que está mais ainda focado no coco, na produção de coco. Coco e dendê. E dendê. Isso. E as outras... outras, o abacate, outras... Abacate, essas outras coisas. Culturas. Estou começando a estudar, mas nada assim viável comercialmente. Está tendo pesquisas, muito pesquisas. Então, igual tem as pesquisas no exterior de abacate, está tendo aqui no Brasil. Mas aqui nós não somos um grande exportador de abacate. Não, mas exemplo. Em outras culturas, mas né? No caso... Manga poderia usar, então pois já usei. Você vê assim, resultados assim... 3, 4 meses depois, as folhas nascendo perfeitas, sem praga, sem doença, sem nada, são coisas assim, muito interessantes você ver assim, e acho que tem que estudar bastante. E eu estou trabalhando muito com plantas ornamentais. Então, árvores ornamentais, tudo, então, a pessoa tem um carinho, tem um ipê que gosta, tem tido bons uma resultados. palheira que gosta. Falei assim, não quero fazer endoterapia nela. Quem que faz esse estudo? A Embrapa é que faz esse estudo aqui no Brasil? A Embrapa tem vários ali, principalmente no Nordeste, da Embrapa no Nordeste, com coco, com dedê. A Embrapa é a maior fonte de pesquisa que nós temos aqui no Brasil. Então, eu sempre, quando eu vejo a instituição Embrapa que teve pesquisa, eu fico um pouco mais satisfeito, porque eu gosto muito de ler pesquisa científica. Como é que a gente lê? Para não ficar assim. Então, eu aprendi assim, primeiro, eu tenho um objetivo, quero pesquisar sobre o besouro metaque aqui, ou sobre o rinchóforos, por exemplo, dá problema. Então, já vou lá para as universidades, entro lá, que separam as pesquisas lá, eu esqueci o nome do programa, já que separa, aí eu já entro lá, rinchóforos, o nome ali, aí me mostra lá 70, 80 pesquisas. Aí eu vou, em vez de ler cada pesquisa, eu vou na conclusão. Então já cai no final. Deixa eu ver a conclusão. Deu certo, não deu certo, deu certo. Aí depois da conclusão eu vou ver o método. Porque tem muita pesquisa induzida. O que é induzida? Você vê pesquisa assim, peraí, usei... teve uma pesquisa até engraçada aqui para você ver como é que a pessoa pode, mesmo sendo pesquisa, mas burlar ou induzir que a pesquisa dê resultado, certo. Né? Resultado. Então, pesquisou um adubo, que era um adubo foliar, com... comparando com água, acho que era biotridestilada. Quer dizer, a água não tinha nada. Se eu pusesse, entre aspas aqui, uma água com um pouquinho de urina ali, isso aqui deu 3 vezes mais do que a água tridestilada. Não né? dá, então, né? Um comparativo completamente. Então, tem essa malícia, se não teve essa indução, então aí a gente vê depois os resultados, lê qual foi o método e o que se teve se a gente conseguiu enxergar alguma coisa que a pessoa estava induzindo para dar aquele resultado que a pessoa queria. Isso aí pode acontecer. Então, a gente tem que ter essa malícia na hora de ler as pesquisas ali, ver isso. Entendi. Aí depois você lê ela toda e vai ver como é que foi feito. Aí você vê dosagens, tudo, tamanho da planta. Aí você vai dizer, opa, de que tamanho foi isso? Aí é o bom senso, como profissional, experiência a gente tem. Essa está um pouco maior, vou usar um pouco mais. Essa aqui está um pouco menor, vou diminuir pela metade, 1/3, 1/4, 1/5. Quer dizer, então, existe uma tendência, né? Quer dizer, no uso, né, mundial, né, no uso desse tipo de terapia. E com o tempo vão baixando os custos, né? Os custos vão ficando mais acessíveis, hoje né? Tem poucos profissionais, amanhã vai ter, em vez de 20, vai ter 40, vai ter 80, certeza. Vai ter 100, vai ter 1000. Vai ter 200, e eu sempre E também coisas produzidas aqui, né, de uma melhor... Por exemplo, numa floricultura que é muito grande, que ela vende essas plantas aí, fênix canariense, tudo, eu fui lá treinar os 2 proprietários como é que fazia endoterapia. Então, cobrei, fui lá, passei uma manhã inteira treinando eles, e tinha mais um filho que estava acompanhando e uma filha, então fazendo por que faz, como é que faz, tudo. Depois a primeira vez que eles foram fazer, estavam meio inseguro, me ligaram, respondi na hora, vamos fazer assim, faz assim, faz assim. Hoje eles já estão fazendo, então eles já vendem a palmeira e dão a garantia, se a pessoa fizer endoterapia com eles, vai dar garantia que se morrer eles tiram ela e põem outra. Olha que coisa bacana. Então, para o cliente
que pagou numa oliveira lá 70 mil, 50 mil, peraí, se morrer, ele vai me dar outra. Claro. Então, vou fazer isso 2 vezes por ano. É um investimento que vale a pena, vale né? Vale a pena. Então... O Haroldo, agora vamos falar um pouco sobre micro-organismos. Outro assunto que também, maravilhoso. Outro dia, né, eu fui numa palestra que você fez recentemente, fiquei encantada. Tanto é que, né, eu resolvi te chamar aqui por isso. Isso. Que maravilha. Me explica um pouco como é que é o uso dos micro-organismos Bom, que também é usado também na agricultura. Na agricultura, bem mais usado. Bem mais, e que agora a gente, né, o pessoal está tentando levar para os nossos jardins. Isso, eu tô assim, fascinado com esse mundo de micro-organismo, que eu acho assim, a gente não dá muita importância, né? E a gente aqui tem uma pesquisa até que eu fui lendo tudo, eu não sou um pesquisador especialista em micro-organismos, mas eu gosto de ler porque eu sou uma pessoa que, com aqueles resultados, eu quero o melhor resultado para os meus clientes, para o que a gente vai atuar, e sem ter produtos tóxicos, utilizando ali num pomar doméstico, numa horta doméstica, num jardim da pessoa. Então, isso aí eu acho que vai tudo de encontro ao que a gente faz. Por exemplo, eu nunca quis trabalhar com cultura, porque eu sou meio assim... Se tem uma alternativa, claro, tem hoje algumas coisas ainda, por exemplo, cupim e formiga, que ainda não tem uma alternativa, sem ser com o uso de agrotóxico, viável para combater com eficiência. Né? Tem algumas coisas que diminui, mas não resolve com eficiência. O dia que tiver, pode ter certeza, eu vou estar sendo um dos primeiros a ler, estudando, fazendo, e aplicando, e vou usando, né? Isso. E vou divulgar aquilo para alunos, para pessoas que a gente dá curso e palestra. Então, consequentemente, o micro-organismo veio tudo de encontro, e o micro-organismo aqui no Brasil começou principalmente em 2012. Então é muito recente. Muito recente. Nós estamos falando assim porque a partir de 2012... Quer dizer, 12 anos atrás. Antes, você reconhecia o micro-organismo, era reconhecido quem trabalhava com pesquisa, vivendo aquilo, só fenotipicamente, pelas características dele visual, que via no microscópio. Agora... Hoje não, consegue com aparelho geneticamente saber aquele micro-organismo, qual cepa que é, tudo, aquela cepa de um jeito. Cepa é como se fosse uma variedade de planta. Para micro-organismo chama cepa. Tem ordem, gênero, espécie, e da espécie tem a cepa, que é a variedade. Igual a gente tem espécie de planta, tem um terceiro nome que vai ser a variedade daquela planta. Né? Então é interessante. Agora, esses micro-organismos que você fala, são as bactérias do bem? Isso. Digamos assim. Tem bactérias, tem fungos, bactérias. E até no nosso organismo, por curiosidade, nós temos 100 trilhões de micro-organismos aqui no nosso corpo. Aqui, ó. Em média, habitando o nosso corpo. E a maioria, todo mundo vê micro-organismos tudo como doença. E a maioria está ajudando. O nosso organismo está ajudando, nosso estômago, tudo flora, aqui né? fora, dentro. Então, a maioria colaborando com a gente e não indo contra a gente. Então aqui está tendo uma guerra aqui no nosso corpo de micro-organismos benéficos, vamos dizer assim, e micro-organismos estão querendo causar alguma doença, alguma coisa. São exércitos, né? Exércitos. Na planta, a mesma coisa. E quando eles começaram a fazer essa genética, os pesquisadores começaram a separar os micro-organismos que viviam na rizosfera das plantas, que é nas raízes novas que estavam em franco crescimento, que absorviam água e nutrientes, que são aqueles pelos absorventes principalmente. Então, aquelas raízes mais novas, elas que são responsáveis por absorver 80%, 85% de água daquela planta ali, consequentemente nutrientes. Então, eles viram que tinha vários micro-organismos e plantas que exudavam algum composto para atrair esse micro-organismo do bem. Então, chegou assim, em locais diferentes, em regiões diferentes, aqui num alto, num baixo, em regiões diferentes do Brasil, e via que aquela planta, ali, por exemplo, vamos pegar uma planta aqui, feijão é muito comum, vamos pegar uma outra coisa, vamos pegar uma outra planta, mas que na raiz daquela árvore ali, por exemplo, o cactus mandacaru, seja aquele que estava aqui num campo rupestre, aqui, ou lá no pleno sertão nordestino lá.
Então via que aqueles micro-organismos eram parecidos com o que estava aqui em Minas Gerais com aquele ali, porque ele exudava atrativos, digamos atrativos assim, para vir esses micro-organismos, para sobreviver, para ter um ambiente para trabalhar junto um com o outro. Que legal. Micro-organismos trabalhando, ajudando a planta a absorver nutrientes, a desenvolver, fazer hormônios para a planta, como a auxina, ali para aumentar o crescimento do sistema radicular. Então, assim, é um espetáculo aquilo ali. Tem um exemplo do micro-organismo que eu estou usando assim, com bastante procedência, porque eu gosto muito de Gramado, né? Que chama Bacillus aryabhatae. Então, é um micro-organismo assim, super top, foi tirado do Cactus mandacaru, da rizosfera dele, foi todo separado, multiplicado, e hoje ele é comercializado. Aí no meio aí tem vários, eu comprei de um fabricante, mas tem vários fabricantes, hoje já deve ter uns 10, 12 fabricantes já. Antes, quando eu falo antes, há um ano atrás, um ano e pouco, só tinha um. Então esse micro-organismo, o que ele ajuda? Na hora que eu pulverizo, ele molho para ele descer para o sistema radicular, ele vai viver ali na raiz, ele forma como se fosse polímeros ali na raiz. Meio que ele blinda. Ele mantém a umidade. A umidade. Então, toda vez que chove ou que você irriga, aquela água que foi embora pela drenagem, aquele micro-organismo mantém ali hidratada a raiz por mais tempo. Ele não substitui a água. Mas é como se fosse, eu trabalhei muito com terracota, trabalhei muito com polímero alemão. Hoje eu estou usando micro-organismo com um custo que está me saindo menos de centavos aí por metro quadrado, com eficiência e economizando água, porque a gente trabalha em gramados esportivos em solos extremamente... Só areia, né? A base é só areia. É 20, 30 centímetros só de areia. E areia a gente tem dois convenientes e alguns inconvenientes. Baixa CTC, então o adubo passa muito rápido, é muito lixiviado, e a drenagem muito boa, consequentemente ele desidrata muito rápido. Sim. Então dias está muito quente, então agora nós estamos chegando na primavera, mas no nosso final do inverno nós estamos passando 2 semanas de sol muito forte, umidade do ar muito baixa. Então aquele gramado que está na areia, se não tiver uma alternativa, você tem que regar às vezes 4, 5 vezes no dia para manter a grama hidratada. Com esse micro-organismo ali, aplicado ali na planta que vai para a raiz, ele mantém essa umidade por mais tempo, mesmo o solo sendo extremamente drenante. Quer dizer, é uma coisa econômica, inclusive, tanto no solo tratamento em si, e também nessa coisa da água, né? Você consegue economizar água. Nossa, você vê as pesquisas que tem de milho, pesquisas com capim, que pulveriza esse micro-organismo. O milho, na verdade, eles tratam ele desde a semente. Então, joga o micro-organismo no plantio da semente, inocula na semente e já vai plantando ele com o micro-organismo. Então, as raízes já saem com o micro-organismo. Então, aquele milhinho pequeno ali, que pegou 15 dias de sol sem chover, a testemunha está toda murchinha, o outro está bonitinho verde. 20 dias, 30 dias, o outro começa a murchar, esse aqui já morreu. Nossa. Esse milhinho que germinou. Quer dizer, a resistência dele, a seca. Muito maior. Então, ele passa a ficar mais tempo sem água, mas com uma água que aquele micro-organismo guardou como reserva para aquela planta. Porque sabe que tem não vou dizer, eu não sei se é uma simbiose, eu não posso usar porque eu não estou pesquisador ali, mas que tem uma ajuda mútua ali. Eu não sei o que o micro-organismo, além da água, dá e o que a planta dá para o micro-organismo. Alguma coisa a planta dá, que o micro-organismo assim, deixa eu fazer ela sobreviver, que enquanto ela estiver viva, eu estou vivo aqui também, entendeu? Então tem algum benefício que eles vão descobrir o que a planta está dando para essa bactéria que está ali, retendo água para a planta para ela durar mais tempo em ausência de água. Guardar aquela água naquele ambiente. Quer dizer, na verdade, a tendência é a gente ter gramado verdinho o ano inteiro. Exatamente, a tendência é essa. Grama é uma coisa que gasta muita água. Nossa, demais. Em termos de custo, eu te falo que é o metro quadrado mais caro no jardim. É o que dá trabalho no jardim. É o que dá trabalho. Pelo menos uma vez por mês. No verão a gente recomenda 2 vezes por mês. Arrancar mato, ou com herbicida, ou manualmente, adubar, cortar. É muito trabalho. A vantagem é que você usa. Né? A parte do jardim que você
anda, deita, brinca, toma um sol ali, é mais agradável você próximo à piscina num gramado do que num cimento ou num piso de pedra. Você vê que a temperatura é muito mais agradável, porque ela está o tempo inteiro soltando vapor de água ali para você, então a temperatura realmente é mais agradável. Agora, e na época de chuva? A questão da risoctônia, né? Que é um problema sério em gramados, né? Agora o fungo... Está chegando a hora de recuperar os nossos gramados com risoctônia. Eu queria... depois você pode explicar para a gente o que é risoctônia? Vamos falar o passo a passo. A risoctônia ataca principalmente a grama esmeralda, a gente chama de um hospedeiro preferencial da grama esmeralda. Ele é um fungo normal que existe em qualquer terra, em qualquer mata, em qualquer tudo. Mas como a grama esmeralda, principalmente, ela é muito suscetível ao ataque da risoctônia, principalmente quando a temperatura baixa. Então isso passou a ser um problema, é o maior problema que a gente tem em gramados, grama esmeralda, principalmente em regiões que o inverno é mais rigoroso. No Nordeste e no Norte, menos problemático, só tem problema no local onde fica encharcado. Aí ele dá problema. Mas fora isso, se não tiver encharcado, solo bem drenado, não tem problema. Então, agora no inverno, se a pessoa não cuidou bem, o gramado dele está cheio de manchas, sempre em reboleiras, que são arredondadas ali, e secas ali no gramado. Então ele devia, a gente tem, lá no meu canal tem até 2 vídeos falando de risoctônia, como é que a gente trata, e não é tratando com fungicida, por incrível que pareça. Só fazer um parêntese, que você tem um canal também. Fala um pouco só sobre o seu canal. Um canal no YouTube, chama Jardim Sem Segredo. Isso. No qual a preferência nossa é por profissionais que trabalham na área. Claro que tem pessoas leigas também, mas a gente volta muito para a pessoa que no dia a dia está trabalhando com aquilo, para levar manejos, situações diferentes, dia a dia, perguntas de clientes, perguntas deles ali do dia a dia. Ótimo. Mas voltando aqui à risoctônia. Isso. Então a gente ensina como é que vai preparar. Agora está na hora de recuperar. Mas o próximo ano, 2025, a partir de junho, a pessoa já tem que preparar aquele gramado para passar junho, julho, agosto e até meados de setembro, pelo menos, para passar sem a grama ter problema. A pior forma de tratar é aplicando fungicida, por incrível que pareça. O pessoal gasta muito dinheiro. O fungicida resolve pontualmente, mas o fungicida não mata a risoctônia. Não elimina. Não elimina. A risoctônia entra em dormência, passou o efeito do produto, ela volta a reinfestar. Então o manejo é mais importante do que o produto. E 2 coisas favorecem a risoctônia desenvolver. Água, excesso de água principalmente. Então muita umidade nas folhas por período longo, na superfície, favorece a risoctônia. E o segundo fator também é excesso de adubo nitrogenado. Então vai chegando próximo, a temperatura noturna, quem está região sul, sudeste, centro-oeste, nordeste, pouco problema, e norte, pouco problema. Mas quem está nessas 3 regiões, vai chegando em junho principalmente, a temperatura, principalmente noturna, começa a baixar, ele já tem que estar com o alerta ligado. Eu vou reduzir o máximo a irrigação que eu puder aqui no meu gramado. Se eu jogo todo dia de manhã, eu vou jogar um dia sim, um dia não. Uhum. Então, isso já ajuda para aquela risoctônia não ter ambiente de umidade favorável. Nunca irrigar no fim da tarde, porque no fim da tarde deixa muitas horas de umidade até secar, sempre no início da manhã. Se eu irrigo 6 horas da tarde, por exemplo, ela vai só secar, vai ficar com umidade a noite inteira na superfície e só vai secar lá para as 9 horas do dia seguinte. Então vai ficar aí com 15 horas, 16 horas de umidade na folha, favorecendo o fungo a proliferar. A risoctônia também diminui o tamanho das paredes celulares e facilita a proliferação do fungo. Então a gente, nesse período de inverno, não joga adubos com excesso de nitrogênio. Então a gente faz uma adubação de inverno com cloreto de potássio. Eu trabalho misturado floema para dar os micronutrientes e dar também, além dos micronutrientes, os aminoácidos para aumentar a absorção do NPK e desses micronutrientes pela planta. Então é um adubo profissional que custo barato para a gente evitar, a gente fala para o profissional, porque para o leigo, por exemplo,
tem ótimos adubos no mercado, a Terral trabalha com ossos, tem a Forte Jardim que trabalha também com ótimos produtos no mercado. A Terral voltada, eu dei uma consultoria para o pessoal da Terral, eu voltei muito para o segmento profissional, do profissional. Então melhorou muito assim, a qualidade dos substratos dele, dos produtos dele, padronizou. E a Mônica que está lá, assim, uma pessoa assim, dedicada, que batalha, está no dia a dia, pé no chão na fábrica. Empenhada, né? Empenhada, assim, você vê que a pessoa que falou, ela faz aquilo melhor do que você falou. Então ela fala assim, o caminho é esse, então vamos fazer melhor. O caminho é aquele, vamos fazer melhor. Então ela é muito dedicada àquilo. Então você vê assim, são produtos assim que não dá para a pessoa trabalhar muitas vezes em uma área muito grande, num campo de futebol, 10 mil metros. Então você tem que trabalhar com produtos profissionais que dão os resultados tão bom ou melhor para aquilo. Então a gente ensina esse profissional a fazer a mistura dele em vez de comprar pronto. Porque aquele mercado da pessoa que tem um jardim pequeno, vai lá na floricultura, compra aquilo, vai resolver com certeza o problema dele com um bom produto. Mas só quem tem áreas grandes... maior. Quem tem áreas grandes não dá. Espera aí eu vou fazer. Ou então a pessoa tem um jardineiro, ele trabalha lá em 30 jardins, lá dando manutenção, adubando tudo. Aí ele fala assim, opa, vou fazer o meu e vou ganhar sabendo dos bons resultados. Faz a mistura, vai lá, cobra um valor. Então essa mistura seria... O NPK 25-20, para cada um saco de 50 quilos, 2 quilos do Floema folhagem, misturou para quê? A função do floema é dar os 12 nutrientes que e o cloreto? E o cloreto de potássio é o de inverno, também para um saco de 50 quilos. A gente põe 2 quilos do floema folhagem misturado na entrada do inverno e vai jogar 25 gramas por metro quadrado. Então esse adubo vai dar para 2.000 metros quadrados. Pois é, esse que você falou, o NPK mais o floema, seria para... Para agora, nesse período, começou a esquentar. Ok. Entrada da primavera. Entrada da primavera. E o cloreto e mais o floema... É um adubo de inverno em junho. Em junho. No mês final de maio, início de junho, você vai pôr esse. Com a finalidade de aumentar a resistência da grama para reduzir aumentar a resistência para a doença, que é o potássio fazer esse papel diretamente na planta, então ele aumenta a resistência da planta. Então estou pondo cloreto de potássio. O potássio também está na abertura dos estômatos, então a planta vai tolerar mais esse estresse hídrico que você vai dar para ela no inverno, porque eu vou ter mais potássio ali e é importante sempre depois que eu fizer essa adubação, irrigar em seguida, porque o cloreto de potássio ele queima, e o NPK 20-05-20 também queima. E mais uma coisa que a gente fala muito para os alunos, por exemplo, a primeira irrigação que você vai fazer quando você aplica nitrogênio, independente se é ureia, se é o NPK, que é mais rico, esse 25-20 em nitrogênio, é importante que faça com volume maior de água. Porque na primeira irrigação tem uma hidrólise do nitrogênio que está ali no adubo, e se tiver pouca água, ele quebrou e vai ser volatilizado. Então você tem muita perda. Então a primeira irrigação, um volume maior para você diminuir a perda por volatilização e aumentar a infiltração desse nitrogênio devido a essa hidrólise que ocorreu nessa primeira umidade que você deu no adubo nitrogenado. A partir da segunda, normal. Segunda no dia seguinte, de manhã, jogou água normal. Se eu deixei meu aspersor lá, ele fica ligado 3 minutos, 5 minutos, 15 minutos. É o tempo normal que sua irrigação, que você molha ali o jardim. Mas a primeira, um pouco mais pesada, para diminuir, você melhorar aquela quantidade de nitrogênio que vai para o solo e não você perder para o ar. Agora, o uso dos micro-organismos no gramado, você falou que ele faz, né? Isso. Ele cria uma capa ali, né? Que consegue reter essa umidade. Eu queria saber o seguinte, na época de chuva, né? Aqui em Minas a gente tem muita chuva em janeiro, né? No verão a gente tem muita chuva. Assim como também, né, em outras regiões do país. Essa umidade, mais a água da chuva, essa umidade que é retida, né, nas raízes ali, mais a água da chuva, quer dizer, você vai ter um solo mais úmido também. Ela não propicia... Esse micro-organismo não vai, assim, indiretamente propiciar o surgimento de risoctônia? Isso aí é bastante interessante você estar falando aqui.
esse polissacarídeo, que ele é como se fosse um polímero, né? Mas é um polissacarídeo que esse micro-organismo produz ali, é um gel, mas é um gel que fica água dentro dele, a raiz só vai pegar aquela água quando necessitar. Então não é uma água livre que fica no solo para o micro-organismo desenvolver. E ali, importante, que eu fugi um pouco do assunto aqui, até bom que você me... Opa, deixa eu puxar Haroldo para cá aqui. A gente vai empolgando e vai falando aqui. Mas tá ótimo. Nós estamos aprendendo com você, isso que importa. Mas é interessante, por exemplo, a gente fala, por exemplo, tricoderma é um micro-organismo excelente para brigar com a rhizoctônia no solo. Então, se eu tive rhizoctônia esse ano, eu vou pulverizar com tricoderma. Existe um outro, que é uma bactéria. Hoje eu troquei o tricoderma pelo Bacillus subtilis. Então, por quê? Todos os dois têm resistência, têm cepas boas, o tricoderma já está mais tempo no mercado, só que eu vi que as pesquisas me deram assim, um ânimo a mais na bactéria, porque a bactéria, assim, eu tenho a vantagem, se eu precisar aplicar um fungicida, ela não vai morrer ali. E o fungicida, o fungo já vai ter problema ali com ela. Então, aquilo ali me ajudou bastante. Falei assim, aumentar o leque, porque o cliente, muitas vezes, teve uma consultoria, tudo, falou assim, não vou ligar para a Haroldo, Molano ele de novo, tal, deixa eu resolver, o jardineiro falou para fazer isso, ele falou aquilo, mas o jardineiro está aqui, deixa eu fazer. Aí não liga. Eu falo assim, liga, pergunta, tem dúvida, liga, pergunta. É melhor ter uma dúvida, perguntar e fazer uma vez bem feito que fazer, errar e depois tentar consertar. Sim. Então é assim, igual, por exemplo, ele chega na casa agropecuária, não tem isso, tem aquilo. Isso nossa senhora, aquele... Que às vezes você precisa de uma coisa específica, assim, né? É importantíssimo a casa agropecuária, faz um papel importante, tem profissionais ali muito bons, mas a pessoa não está na ponta sabendo o que está acontecendo. E você, às vezes, não sabe explicar. Chega com a folhinha lá, mas não sabe o manejo que você está dando. A pessoa vai te vender um fungicida que custa caro para você aplicar na rhizoctônia, mas você vai continuar com o mesmo manejo errado. Então, vai reduzir por uma semana, na semana seguinte já vai voltar a reinfestar, porque você não deu o manejo correto. Então, o uso do micro-organismo é barato, ele entra competindo com o espaço, com a rhizoctônia, entra competindo atacando a rhizoctônia por alimentação, chama uma fagocitose ali praticamente, entra competindo por alimento, então você vê que o próximo ano seu quase não vai ter. Então a gente está pulverizando, eu tive aqui rhizoctônia, vou pulverizar para aumentar a população, vou pulverizar o Bacillus subtilis, o tricoderma também é certo? Também. É uma preferência pessoal, pelo que eu estou estudando e pelas possibilidades que a bactéria, se eu ficar sem jogar água 6 meses ali no meu gramado, eu sei que ela vai sobreviver, pelas pesquisas me mostraram isso. Então eu falei assim, eu estou pondo um bichinho que é mais rústico de enfrentar os intempéries do meu jardim. Porque nem todo jardim é bem cuidado certinho, a pessoa viajou, estragou o sistema de irrigação, é aquele mar de rosas, tudo certinho, está tudo funcionando redondinho. Sempre tem alguns problemas. Quem dera, né, Haroldo? E a graça está nisso. Né? Não é quase que a planta assim, artificial, ali, mas está sempre aquele visual lindo e bonito. Né? Então é bom mudar aquela característica dela, eu acho bacana no jardim. No interior está sem folha, outra com folha. A vida, clara, né? Caiu, vivo, trocou, né? Então, agora, pois esse micro-organismo, o Bacillus subtilis, isso. Ele é usado quando você... Quando o gramado já está instalado. Quando o fungo já está... quando o fungo já apareceu, surgiu. Isso. Aí pode ser até antes, porque ali tem rhizoctônia. Qualquer grama esmeralda. Na terra então você num gramado saudável, você pode colocar? Pode e deve colocar. Então é preventivo também. É preventivo. Por exemplo, é muito comum o pessoal falar assim, então o que eu vou fazer? Eu tenho rhizoctônia aqui, eu vou arrancar meu gramado todo, tirar 20 centímetros de terra, pôr outra terra e plantar outra grama. Na outra terra que está trazendo vai ter rhizoctônia, na placa de grama que veio do produtor vai ter... É um fungo comum que tem na mata, no solo, na terra. Faz parte, né? Não tem como a pessoa falar assim, então eu vou arrumar uma competição para ela
chegar a não ter um nível de dano na minha grama mais. Agora, pois é, mas aí o seguinte, uma pergunta. Você sugeriu aquela adubação em junho e uma adubação agora em setembro. Isso. Não é? Agora de setembro é o NPK 20, isso, mas o Floema. Exatamente. E agora a grama já e o outro cloreto de sódio. Com a em junho o cloreto de sódio mais o Floema. Isso. Mesmo é bom eu fazer essas adubações e mesmo tendo pulverizado, né? Não sei, não muda. Como é a pulverização também, esses micro-organismos? Também. Como se aplica? A planta também, ela precisa dos nutrientes. Sim. Então, dependente se tem micro-organismo lá ou não, você faz. Tem que fazer. Tá. Isso aí, você não pode deixar de nutrir a sua grama, a não ser que você fale assim, larguei a grama de lado, deixa ela morrer e quando chover, Deus dá e alguma coisa aqui. Aí ela vai ficar sempre mais amarela, sim, mais feia, sem fechar, não vai ter aquele tapete de folha uniforme. Mas quando você aduba, isso acontece. Você consegue ter um tapete de folha uniforme, aí tem que aumentar a frequência de corte, e os micro-organismos podem ser colocados ou junto, o adubo não mata o micro-organismo, nem o micro-organismo impede a atuação de adubos. Vários desses micro-organismos também atuam, por exemplo, o nosso solo tem muito fósforo, só que é um fósforo que não é disponível na solução do solo. Sim. Vários desses micro-organismos quebram esse fósforo que não está disponível e passa a ficar esse fósforo disponível para a planta. Então isso é importante, por exemplo, num pomar, a fixação do nitrogênio também? Fixação do nitrogênio. Antes todo mundo sempre pensava, por exemplo, a questão de simbiose com bactérias do gênero Rhizóbio, isso é estudado há mais de 150 anos atrás. Né? Sabe que tem. Por quê? Porque viu os nódulos ali nas raízes, principalmente de leguminosas, né? Feijão, soja, etc. E aí estudaram e viram que é uma bactéria que estava ali. A bactéria fixa o N2 do ar e leva para a planta, que não consegue pegar esse N2, e a planta leva o carboidrato, que ela não consegue pegar o carbono do CO2 e absorver. Então, a planta é uma simbiose, literalmente, a planta fornece o carboidrato para a bactéria fornece o nitrogênio para a planta. E hoje descobriu que não só as leguminosas, as gramíneas, poáceas, também têm micro-organismos, bactérias, que pegam esse nitrogênio e levam para a raiz. Então, por exemplo, num gramado, num campo de futebol, num campo de golfe, que é muito exigente, eu consigo absorver com micro-organismos que vão fazer essa captação do nitrogênio, aí 180 quilos de nitrogênio por ano. É muita coisa. Que maravilha. Porque na hora que a gente passa nitrogênio, nós estamos falando de nitrogênio puro. Na hora que a gente passa em termos de adubação, isso aí vamos fazer um número aqui sem fazer conta, isso aí você multiplica 3. Então, estou dando aqui 240 quilos de nitrogênio para o meu gramado sem eu gastar 1 centavo comprando adubo. Olha que coisa interessante. Agora, voltando às frutíferas, né, que eu te interrompi na hora. Você falou sobre as bactérias, os micro-organismos em frutíferas. Isso. Então, para micro-organismos também nas raízes das frutíferas colaboram com retenção de umidade, se você pôr as bactérias certas, por exemplo, esse Arabatai, vai ter outras bactérias que eles estão estudando, também fazem esse papel de formar polissacarídeos ali, como se fosse um gel ali que ele aumenta a durabilidade da água que passou na raiz. Então, com isso, a planta tem menos estresse hídrico, tem menos problema de doença, cresce mais, desenvolve mais. Tem captação de fósforo ali. Por exemplo, quebra essa molécula, né, talvez, né? É importantíssimo o fósforo para ela. E fósforo a gente joga sempre no solo, por exemplo, a gente faz no preparo do solo, adubação fosfatada pesada. Então, com a análise do solo, eu faço calagem, faço gessagem, se vê que tem necessidade, e faço fosfatagem para ter a base para ter meu jardim. Aí, em cima disso, eu vou plantar minhas plantas. E a partir do momento que as raízes começam a crescer, eu vou fornecer os outros nutrientes que eu não forneci ali no plantio. Ali. Por quê? Porque com esses nutrientes ali no solo, eu vou ter base para julgar os outros nutrientes. Falar assim, Haroldo, não tem dinheiro, gastei dinheiro, minha casa ia custar 1 milhão, custou 5 milhões. É sempre assim, né, Haroldo? Gastando mais, fiz aquilo. A gente chega no final, né, vai vendo assim, aí vai vendo, gastei, não tem dinheiro, nada. O que você me recomenda, Haroldo? Vou julgar a grama aqui, faz uma análise, faz a interpretação
e faz o básico ali de tudo. Porque você fez a base do seu gramado, do seu jardim, antes de ter nada, tudo que você fizer depois, o resultado vai aparecer. Se eu não fiz, vai demorar muito tempo, mas muito tempo, para que aquilo eu consiga fazer com as plantas já instaladas. E o custo é mais barato. Então, vamos supor que a pessoa, assim, a grama aqui hoje, em média, vou pôr, generalizando, R$10 o metro quadrado. Então, vou gastar aqui R$2 o metro quadrado aqui no meu preparo da base do terreno, daí para baixo, que ele vai gastar, com tudo, com interpretação, com tudo, pensando naquela área, e fazendo o quê? Para que no futuro, na hora que eu recuperei financeiramente, cansei de ver obra, cansei de ver gente aqui, cansei de ver tudo, passou 1 ano, 2 anos, agora eu quero fazer o meu jardim. Então, fiz só o básico para não sujar o pé. Mas ali já a base está pronta. A base está pronta. Porque agora ele vai só abrir as covas, abrir os canteiros, o adubo orgânico, mas já está acidez corrigida, alumínio neutralizado, já tem fósforo para formar o sistema radicular, e esses micro-organismos ajudam esse fósforo que não está disponível a aparecer. Isso que é importante. Ele quebra aquele fósforo que estava fixo na carga do solo, ou metabolizado ali, preso ali no solo, que não ia para a solução e a planta nunca ia utilizar esse micro-organismo, faz com aquele fósforo aqui disponível. Inclusive, aquela planta vai dar mais flor, floração, vai dar mais fruto, então isso vai ajudar assim, tremendamente para a planta. E outras forrações também, ela funciona bem? Perfeito. Grama amendoim. Grama amendoim, primeira coisa que deve fazer, ela tem ali simbiose com bactérias do gênero Rhizopus, mas a primeira coisa que eu fazer é plantar, porque muitas vezes a pessoa planta em corte aquela grama de amendoim, num talude, está sendo muito usado, grama amendoim substituindo grama para diminuir manutenção ali, porque você vai cortar ali 2, 3 vezes por ano, aquele talude, em vez de todo mês estar cortando para ficar bonito, então a pessoa reduz o custo ali. Mas aí vem o seguinte, a primeira coisa que eu ia fazer é aplicar essas bactérias, ia comprar mesmo o coquetel dessa bactéria e ia pulverizar ali para ter qual bactéria que eu estou querendo. Eu quero Rhizobia. Então você vai lá, entra na internet, bactéria Rhizobia, vai ver lá 1, 2, 3 fabricantes, ideal, já vi gente vendendo em vidrinho de água aqui, tem aqui 200 ml da bactéria escrito lá. Eu não compraria dessa forma, entendeu? Assim, não estou falando que a pessoa que fez não é isso, garantido, né? Não é garantido. Vai lá, compra, tem vídeo de 200 ml, tudo. Claro que dá para muita coisa 200 ml. Por exemplo, um vidrinho de 200 ml de Bacillus aryabhatae de um fabricante dá para 10 mil metros quadrados. Então, quer dizer, o jardim médio a gente tem... E o custo de um custo? Paguei, foi o quê? 150, mais o frete, 2 vidrinhos de 200 ml, mas o frete R$50 para vir de Paraupeba para cá. Então, quer dizer, R$350 para me fazer 20 mil metros de gramado. E vou aplicar uma vez e ainda me dou o luxo, porque eu não tenho custo, vamos dizer assim, eu posso fazer uma aplicação de micro-organismos de luxo, daqui a 60 dias vou aplicar ainda de novo para ter certeza que vai ter bastante ali. E como é que é? Tem que ter uma reaplicação anual ou uma vez só? Eu faria, por exemplo, se eu tiver, vamos pegar o caso da Rhizoctone, que é um caso prático que a gente pode pegar, porque cada situação a gente tem que analisar. Vamos pegar uma prática para a pessoa assim, que está vendo entrar na cabeça e pensar um pouquinho sobre esse assunto. Então, se eu já tive esse ano, estou com um problema, estou querendo melhorar, vou fazer uma aplicação agora. É importante ter água? Porque esse bichinho, esse micro-organismo, tem que estar no solo, não é na superfície, na folha. Então, se eu deixar secar, vai ter que esperar chover, ele vai ficar em dormência ali, esperando o momento propício para descer. Então, eu vou logo em seguida regar para ele descer para o solo ali e ficar na zona do sistema radicular, competindo com a Rhizoctone. Então, eu iria fazer agora, iria fazer daqui a 60 dias mais ou menos, entrou o período de chuva, vou fazer junto com a adubação. Então, por exemplo, o que a gente fala de modo geral para os clientes nossos? Eu estou numa região mais montanhosa, faz adubação com NPK e floema, primeira quinzena de outubro. Eu estou na região mais baixa, mais quente, então pode fazer a partir da terceira semana, início da primavera, porque dali para frente
corre muito pouco risco de você ter noites frias ali. Tiver uma ou outra, mas não vai ser 2 dias, 3 dias seguidos. Então, a partir daquele momento, as estatísticas mostram que é muito difícil em outubro você ter 3 dias seguidos de temperatura aí abaixo de 18 graus aí à noite. Não vai ter isso. Então, pode fazer, mesmo você estando numa região mais montanhosa, nesse período, pode trabalhar com certeza com essa adubação. Junto com ela, eu vou aplicar esse micro-organismo mais uma vez. Vou aplicar quando estiver chegando o final do meu outono. Por quê? Porque vai entrar o inverno, a população da risoctona vai chegar tudo propício. Então, já vou aumentar ali. É com Bacillus subtilis, é com outro micro-organismo ali para ele? Mas eu vou pulverizar naquele período que vai chegar o período favorável. Então, eu vou fazer adubação de inverno e vou pulverizar o meu micro-organismo para reduzir a população. Estou aumentando a população do meu, porque vai chegar o período propício dele começar a aparecer. Sim. E uma coisa que muitos técnicos, agrônomos não sabem, que a risoctônia, que ataca a grama, ela ataca tanto a raiz quanto folha. E você vê muito agrônomo mesmo falando, a risoctônia só ataca a parte da folha. Ou outro falou, não, só ataca os dois. A risoctônia no gramado ataca tanto a área radicular quanto a área foliar. E mais uma coisa que quase nenhum sabe, os fungicidas que nós temos disponíveis no mundo, não é só no Brasil, não fazem, mesmo sendo sistêmico, o movimento ascendente na folha descendente na folha de grama, só ascendente. Então, se o fungo está na raiz e está na folha, e a pessoa ainda aplica o fungicida só na folha, não chega a raiz não vai chegar, mesmo ele sendo sistêmico, movimento, mas só faz o movimento ascendente. Então tem que aplicar de forma diferente e mesmo assim não é a solução nem mais barata, nem mais viável e que resolve o problema. Então a gente fala muito em vídeo, vai no manejo, trabalha com micro-organismos, nós temos hoje ferramentas que vão auxiliar a reduzir esse problema seu, prepara o seu gramado para o próximo ano. Agora entrar com adubação nitrogenada na hora que entrar, período mais quente, entrar, irrigação, molhar, fazer o gramado crescer, substituir áreas que realmente morreram e aplicar o micro-organismo para aumentando a população, mais uma vez no meio aí do período de chuva e na entrada do inverno, entrar com adubação de inverno e com o micro-organismo mais uma vez para aumentar a população dele. Além de fungos, os micro-organismos também há que combatem ácaro, combatem outras pragas, outras doenças? Então, tem vários micro-organismos. Então, a gente tem micro-organismos que mata cigarrinha. Pois é, inclusive pragas, né? Do tipo, né, insetos. Bolvéria, mata insetos mesmo, mata coleópteros, mata cigarrinha, aquela cigarrinha que ataca muito a arborização urbana. E você aplica, e como é que é feito isso? Você tem que aplicar na folha? Aí que tá. A princípio teria que ser na folha. A endoterapia tem que ver se ela aplicada esse micro-organismo vai ter efeito lá na folha. Mas ainda não vi isso. Entendi. Ainda. Mas se ver, vai ser uma solução assim, fantástica, né? Produto, vamos dizer assim, que tem na natureza, exatamente, nada tóxico, e ainda está controlando ainda a cigarrinha, que a gente tem muito fenômeno, você vê, tem um fenômeno que em várias cidades o pessoal chama de árvores que choram. Na verdade, está lotado de cigarrinha e está pingando aquela substância adocicada que cai em cima do carro, no capô do carro, Sim, no vidro, parecendo melado ali. Mas é proveniente da cigarrinha que está ali atacando as folhas ali. E o poder público, assim, dificilmente vai fazer um tratamento lá em cima. Tem hoje drone que põe água, poderia fazer? Pode, que o micro-organismo é tóxico, poderia fazer em área pública. Mas mesmo assim ainda tem um custo mais caro. Se isso tiver pesquisa com endoterapia, ia ser uma solução fantástica, super bacana ali para funcionar. Então, quer dizer, o solo, né? Agora, com inseticida tem, para cigarrinhas, tá? Sim. Você fazer endoterapia. Mas aí você tem, né? Mas não tem tanto mal, porque não atinge solo. O problema é o tempo sem área pública, de você ficar esperando as seringas esvaziarem.
Lembra que você deixar lá, voltar no dia seguinte, no outro dia roubaram tudo. Esse é o problema. Perdeu o seu investimento no seu equipamento de fazenda terapia, outra importação. Entendi. Agora, quer dizer, os micro-organismos são, como você falou, né? São naturais, são biológicos. São colaboradores. E não são tóxicos, né? Não contaminam nascentes, não contaminam... As pesquisas, né? Todo dia, Ana Paula, você precisa ver, todo dia sai coisa nova. Assim, todo dia você vai ler, ou tem outro micro-organismo, outro nome, outra cepa. Eles estão assim, identificando geneticamente cada micro-organismo. Então para cada micro-organismo, para cada problema, seria isso. E já tem, inclusive, fabricantes que estão fazendo coquetéis com micro-organismos. Quer dizer, mais de um. Estou pegando, sei lá, 10% desse, 20% daquele, 30%, para me atacar um leque maior de coisas. Entendi. Olha que coisa interessante. Então, não estou trabalhando só com um e depois eu venho pulverizo o outro. O próprio fabricante já está falando assim, não, aqui eu já... Fazendo um composto, né? Com duas cepas de cada um desse, para um tolera mais aquilo, o outro menos aquilo. Nossa! Então, você faz que eu acho que aqui já devia ter há muito tempo, igual você vai no exterior, você entra num garden e você vê lá, assim, prateleiras e prateleiras de gramas, de sementes de grama. Aqui nós não temos o hábito de plantar semente e não temos ainda disponíveis sementes, a não ser de poucas espécies, assim, com viabilidade para plantar. Mas no exterior é a coisa mais comum, você planta lá, numa caixinha lá, você vê lá 3 espécies de grama e 5, 6 variedades dessas 3 espécies. Uma 3, uma só uma, outra mais 2, e você tem 5 espécies e 6 espécies de 3 espécies ali. Então eles plantam um coquetel e formam um relvado que tem mais temperatura mais baixa, que ela está melhor, temperatura mais alta, então, falta de água. Então você tem sempre uma coisa, um jardim bonito, viçoso ali. E ainda com uma vantagem, dá uma risotônia, uma resistente, a outra não vai sair alastrando. Olha. Você não tem uma monocultura, igual a gente tem nos nossos jardins. O problema da grama esmeralda é esse, né? Uma pesquisa de um órgão que trabalha com grama, que 70% da grama utilizada nos nossos jardins é grama esmeralda. Os outros 30% são outros tipos de grama em jardim. Eu acho que até mais. Eu acho que a gente tem 80% é grama esmeralda e 20% aí vem São Carlos, litoral mais, pode ter Santo Agostinho que a gente vê, batatais em alguns casos de sítios, fazendas, a gente vê. Mas assim, o principal Zeon, que é uma grama bacana que tem em algumas casas ali que você vê ali, mas a pessoa tem que saber manejar o corte, porque senão não fica bacana a grama. Então, não é qualquer um que pode plantar aquela grama, tudo. Então, a gente vê assim, tem opção demais. E micro-organismos só vem ajudar a gente e cada vez mais a melhorar. Espero que também a legislação venha colaborar para a gente cada vez estar utilizando esses produtos em áreas urbanas também. Com certeza. Olha, que bom, Haroldo, adorei aprender com você essa aula, né, e uma tendência no mundo, né, uma coisa que só vai fazer bem a todos nós, né, a natureza e ao ser humano, né, que precisa dessa natureza aí. É evolução natural nossa aqui, eu acho que vai ser sempre trabalhar com a natureza a nosso favor. Com certeza. Brigando com ela, vamos dizer assim. Pois é, adorei o nosso bate-papo, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu vou deixar os seus contatos todos lá aqui na nossa descrição. Tá ótimo. Tá? Do canal. E, bom, é isso. Muito obrigada por nos acompanharem. Eu queria até falar uma coisa com vocês. Eu sou paisagista e minha empresa chama-se Fonte Boa Paisagismo. Eu tenho um Instagram, tá? Que é o @FonteBoaPaisagismo. E se vocês quiserem me seguir lá também, a gente está, além do Verde Conecta, eu estou sempre postando coisas lá e é bom que vocês conhecem meu trabalho. Muito obrigada e até a próxima.